Boa tarde, tudo bem? Aqui para mais uma live do jornal DR1, sempre com os assuntos relevantes aí, sugeridos pelo nosso público, que tem sido abordado em nossas reportagens. Hoje nós temos um convidado muito especial, é o advogado Rômulo Lício. Ele é parceiro do jornal, saca tudo de previdência social, direito trabalhista, está sempre colaborando com o nosso jornal, colunista, e nós vamos dar uma conversada com ele sobre tudo que está rolando aí em termos de direitos, de previdência. Para a gente bater um papo. Olá, boa tarde, Rômulo. Ô, Cláudia, boa tarde, querida. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Um Tudo prazer bom. ter você aqui na live do Diário. Já foi eu falar Diário de novo. Diário do Rio não tem mais, gente. Agora é DR1. Não der. DR1. Repete comigo, Rômulo. É verdade. Satisfação estar com você aqui. Satisfação enorme. Agora no DR1, né? Agora DR1. Mas o conteúdo sempre relevante, sempre colocando pautas que interessam ao público, aos nossos leitores, aos colaboradores, estão sempre solicitando informações sobre novidades da parte do direito trabalhista, do direito previdenciário. Então vamos tirar as dúvidas hoje. Pessoal, quem tiver pergunta, encaminha para a gente e o Rômulo vai tentar responder aí tudo que for possível, né? Porque é muito assunto, é muito conteúdo, né, Rômulo? É verdade, é verdade. O que eu consegui aqui, o que eu puder, estou à disposição. A minha satisfação é enorme. Eu agora entrando no mundo internet, no mundo das lives. Isso! Mas é prático, né? Em tempos de pandemia, né? Para a gente divulgar a informação, disseminar a boa informação, né? Nada de fake news, é o que é real aí, o que é importante que se saiba, né, Romulo? Também. Então, bem-vindo a esse mundo! É verdade, estamos lá. Eu já participei de audiência virtual, de reuniões virtuais, já participei de uma entrevista também virtual e agora estamos aqui na live do Jornal DR1, com muita satisfação. Isso é importante, então, também, né? Essa novidade da tecnologia aí, que a gente tem de uns anos para cá, cresceu tanto, até para que se faça a justiça, continue se lutando por fazer justiça, né, Romulo? Como você falou aí, os tribunais, as audiências, muita coisa está sendo realizada agora virtualmente, né? É verdade, agora é um caminho sem volta, né? A justiça realmente, com essa pandemia, ela implantou, intensificou, né, a utilização do meio eletrônico, né, para os atos, inclusive para as audiências. Quer dizer, isso veio intensificar. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, não está tendo audiência física, é 100%, né, desde o ano passado, do ano passado é 100% as audiências eletrônicas, e nos outros justiça, algumas são presenciais, mas a grande maioria elas têm sido eletrônicas. E a gente tem que acompanhar, né? Não pode ficar parado no tempo, nós temos que nos atualizar. Às vezes a gente resiste, mas o tempo nos força a nos atualizarmos. Isso aí. Bom, então vamos entrar logo no tema que é a reforma da Previdência, que a gente debateu tanto aqui no jornal nos últimos anos aí, né, toda a reforma que aconteceu, 1 ano e 5 meses, né, da reforma, né? Na sua percepção, qual foi o impacto na vida dos trabalhadores, do governo? Fala um pouquinho para a gente, esse tema. Olha só, eu acho que essa reforma ela teve um impacto negativo para os dois lados, né? Tanto para os trabalhadores, como também para o governo. E por que eu tenho essa percepção? Porque para o governo, a reforma, todo período que antecede uma reforma, né, que é uma reforma que vem sendo debatida, que é anunciada,
ele gera nos segurados uma correria à Previdência para garantir o seu benefício. Então, quem está próximo, quem já tem o direito ao benefício de aposentadoria, a pessoa busca a Previdência. Isso não foi diferente dessa vez. Tivemos uma quantidade enorme de segurados que buscaram a Previdência Social para se aposentar, porque as regras que se anunciavam, elas eram muito maléficas para os segurados. Então, entra aquele modo de desespero nas pessoas e todo mundo busca a Previdência. Então, o que acontece? A Previdência teve... Até sem ter o tempo, né? Até sem ter o tempo, com perda de tempo, né? Um pouco antes, né? Quando eu digo que é maléfica para os dois, pelo seguinte, então por quê? Porque o governo, de repente, muita gente antecipou o benefício, a pessoa estava com a expectativa, uma organização pessoal de se aposentar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 3 anos, enfim. Mas com medo de perder o direito ao benefício, ela antecipou. Então, com isso, o governo passou a gastar antes do que deveria gastar, né, com o pagamento do benefício em si. E para o segurado, à medida em que ele antecipou aquilo cuja programação, de repente ele tinha uma programação mais adiante, porque seria um momento melhor para ele, do ponto de vista do retorno, do valor do benefício, à medida que ele antecipa, ele também teve prejuízo, porque você veja que ele poderia, ele ao antecipar, ao invés de se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, pelo sistema de pontos, ele se aposentou com a incidência do fator previdenciário, que fez com que o valor do benefício dele fosse menor, entendeu? Isso a longo prazo, se tratando de um benefício permanente, isso gera uma redução na renda muito grande. Então, desculpa, a minha percepção disso aí é que ela foi prejudicial para ambos os lados, né? Porque ela prejudicou o governo com um excesso, um número excessivo de pedidos de benefício, e ela prejudicou os segurados, que muitos deles passaram a receber benefícios em valor inferior ao que poderiam oferir mais adiante, entendeu? Nossa, é uma perda para os dois lados. Exato. E aí tem uma outra questão que você tem, por exemplo, até hoje, com a reforma da Previdência, ela não tratou apenas do regime geral, que seria o regime geral, os trabalhadores da iniciativa privada, como ela também tratou do regime jurídico próprio, que é os servidores públicos. Isso por exemplo, para o INSS em especial, estou falando agora da autarquia, criou um problema enorme, que todos os servidores do INSS, que também tiveram o mesmo receio de serem prejudicados pela reforma que também atingiu o funcionalismo público, os servidores se aposentaram. Então, muita gente, em pleno processo de aumento de pedidos de benefício na Previdência, se aposentou. O que é que aconteceu? Um congestionamento enorme de benefícios. Tanto os benefícios, tantos e tantos milhões de benefícios, acho que mais de 3 milhões de benefícios, estavam aguardando a apreciação, e que a apreciação estava demorada na Previdência Social pela ausência de servidores, porque você tem uma quantidade enorme de servidores que se aposentaram. O INSS já não fazia concurso público há muito tempo, o quadro já era pequeno, com isso o quadro ficou menor ainda. Em uma determinada ocasião, antes da pandemia, eu buscando atendimento para um cliente num departamento do INSS, eu estive lá e a servidora que me atendeu falou assim: aqui somos duas, só temos 2 pessoas trabalhando. Aí uma tinha saído e ela estava saído para almoçar e ela estava sozinha. E aí ela falou, e ela falou o seguinte: somos 2 porque uma já se aposentou e ficou com pena mesmo de aposentada e voltou para me ajudar, porque na verdade era só ela sozinha. Então você uma redução drástica, né, dos quadros, quer dizer, aquilo que era ruim, né, o INSS, a gente já sabe que é um órgão que presta um serviço ruim há muito tempo, sobretudo pela ausência de empregados. A condição piorou, né? A condição realmente ela ficou muito pior em razão da redução dos servidores que também buscaram se aposentar, né? Com medo da reforma também prejudicá-los, que, na verdade, ela veio para prejudicar
se tem uma coisa nessa reforma que ela foi democrática, né? Por que ela foi democrática? Foi ruim para todo mundo, né? Ela foi ruim para todo mundo, entendeu? Então, ela realmente foi democrática porque ela foi ruim para todo mundo. Então, o sentimento realmente após é só de perda para todo mundo. E assim, eu pelo menos até o momento não vi ninguém do governo que defendeu a reforma, que dizia que ela era necessária, vir a público dizer que, olha, com a reforma nós tivemos isso, de melhora de arrecadação e diminuímos a perda de receita. Ninguém falou nada a respeito, né? Até o presente momento ninguém falou nada. A mesma coisa, como ninguém falou nada até hoje, aquela reforma trabalhista que foi implementada pelo Michel Temer, que não trouxe benefício nenhum, nem para os trabalhadores, nem para aquilo que o governo almejava, que era aumentar os empregos, os pós-trabalho. Nada disso aconteceu, né? Só sonegou, retirou o direito dos trabalhadores, mas o lado bom, pelo menos, o lado bom que eles diziam que aconteceria, não se viu, porque nós não tivemos, em momento algum, aumento dos postos de trabalho. Pois é, Romulo, agora você me recordou até um artigo que você mesmo escreveu aqui para o nosso jornal, na época em que estava sendo debatido, já estava batendo martelo em relação à reforma, falando justamente isso, né, que o trabalhador, no final, perdeu os direitos, quer dizer, o custo para que que as contas sejam equilibradas seria com os direitos do trabalhador, e na verdade essa conta não é prestada. Na época não era prestada, como você mesmo disse no artigo, né, que não se falava aonde que está esse furo, né? Aonde está essa demanda que não vem? É o imposto que não é recolhido, né? São as fraudes, né? São os trabalhadores informais que muitas vezes não pagam, quer dizer, qual o custo disso tudo, desse balanço aí, né? Então, quer dizer, esse porquê não foi explicado, não é explicado, e agora também, já com essa mudança toda, também não é prestada conta do que mudou, do que melhorou, aonde foi sanado, né? Exatamente, Cláudio. O que acontece? Eu costumo dizer que essa questão da Previdência, sobretudo que eles falam muito em déficit e tal, isso é igual cabeça de bacalhau, né? Todo mundo sabe que... Não acha? Você não conhece, né? Porque os números, eles não vêm à tona, né? Os números, eles não vêm à tona. Eles são utilizados para justificar a reforma, para justificar as mudanças, mas nada é mostrado de forma explícita para a sociedade, né? Você não consegue, né? O governo federal não fez antes, não fez hoje, ele não mostra o seguinte: olha, nós temos uma arrecadação X pelo regime geral e nós temos o gasto Y. E quando eu digo gasto Y é o seguinte: o que se arrecada com as contribuições previdenciárias é um valor X, e o que se paga com os benefícios previdenciários, especificamente do regime geral, é um valor Y. Você não tem isso. Porque a gente tem que observar o seguinte: a Previdência Social, o INSS, ele tem atribuições outras, além daquelas de atender os trabalhadores no regime geral, os segurados no regime geral. Por exemplo, o INSS ele é responsável pelo pagamento dos benefícios assistenciais, né? Que é os benefícios de prestação continuada, que é conhecido como LOAS ou BPC, né? Esses benefícios, eles são de natureza assistencial. Isso tem que sair dos cofres do governo federal. Não pode sair das verbas arrecadadas pela Previdência Social com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. O INSS é mero órgão administrador e pagador, mas a renda, o valor para o pagamento desses benefícios não pode sair. E eu, por exemplo, não tenho certeza, e outros como eu, que se dedicam um pouco mais ao estudo do direito previdenciário, não tem certeza que o dinheiro que é utilizado para pagamento dos benefícios assistenciais não são oriundos das contribuições dos trabalhadores e das empresas. Quer dizer,
são números, essas contas a gente não consegue enxergar. Uma outra questão, dentro ainda dessa ótica da negativa de informações da Previdência Social. Por exemplo, nós temos uma situação que é a seguinte, o trabalhador contribui todo mês. A empresa é obrigada a fazer o repasse do trabalhador, né? Então ela retém e faz o repasse. A empresa não repassa, né? Então ela sonega a parte dela e sonega a parte que ela reteve. O INSS é absolutamente ineficiente na cobrança desses valores, né? Ele não cobra, ele tem uma lentidão enorme, muitas das vezes o crédito prescreve e esses valores não são cobrados. Então, quer dizer, se nós estivéssemos tratando de uma empresa privada, né, você jamais, o dono de uma empresa, de uma instituição financeira grande, uma empresa grande, admitiria que seus créditos deixassem de ser pagos e ele não tomaria providência. Previdência social não faz. Quando faz com morosidade e ainda encontra uma justiça amorosa. Outra questão que não se observa, por exemplo, que se deixa de arrecadar com os trabalhadores informais, né? A Previdência não cuida para fomentar, né, o governo de uma forma ampla, de tirar esse pessoal da informalidade, fazer com que eles contribuam, né? Isso vai melhorar o caixa da Previdência se o problema é o caixa. Então, quer dizer, ao meu ver, tem uma série de ações que precisam ser implementadas e que o INSS não implementa. Então, isso faz com que a discussão e todas as medidas que sejam adotadas, elas sempre vão arrebentar no lado mais fraco, que é o trabalhador, né? O segurado perde direito ao benefício. O segurado deixa de ter cobertura para isso, para aquilo. Eles criam regras mais difíceis à obtenção dos benefícios, restringindo, né, os direitos do segurado. Então, isso sempre o quê? Sob o viés de que há um déficit na Previdência Social. Sempre com esse discurso. O discurso não muda e quem paga a conta aqui no Brasil, como sempre, é o trabalhador, é o segurado. Isso não mudou. Você falou. Porque não mudou e a elas não vêm à luz. Ninguém traz essas informações à luz. Pois é, essa falta de clareza enfim, vai sempre ser, né? Então, quer dizer, vai ser sempre a margem de que nunca foi suficiente, porque se não é apresentada a conta, você pode falar qualquer coisa para continuar com novas reformas, novas questões, né? Quais foram as principais mudanças? Desculpa, só para concluir com relação a esse tema, sim, eu acho até que eu escrevi isso no artigo. Eu lembro que logo após o término da votação e da aprovação da reforma Previdência, o vice-presidente Mourão disse que em pouco tempo haveria necessidade de uma nova reforma. Em 6 meses teria uma nova reforma, né? Então, sim, quer dizer... Aí não tem fim, né? É um negócio inimaginável. Quer dizer, eles terminaram a reforma e eles já cogitam fazer uma nova. Já cogitam fazer uma nova sem apresentar os números em relação a essa. Enfim, vamos lá. Ou seja, como é que você faz uma reforma na sua casa, mas já faz uma reforma que não é suficiente para tapar o buraco do teto, né? Vai continuar chovendo dentro de casa, né? Tapa aquele buraco sabendo que daqui a pouco tempo ele vai abrir novamente. É um negócio complicado, né, Rômulo? Rômulo, fala um pouquinho então dessas mudanças. São muitas, é muita coisa, né? Mas fala pra gente algumas coisas, algumas dessas mudanças aí que o trabalhador, que o segurado do INSS passou a ter depois da reforma. Então, nós tivemos as mudanças dos benefícios, da forma de cálculo do benefício, a mudança mais impactante, né? Antes você tinha aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. As duas foram extintas. Então, no que diz respeito aos benefícios, né, especificamente, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, elas foram extintas. Agora existe apenas um benefício, que é a aposentadoria programável, que conjuga 2 requisitos: o tempo de contribuição e a idade. Lembrando que para o servidor público,
antes até da reforma, havia necessidade do implemento da idade mínima. Para o regime geral, né, os trabalhadores da iniciativa privada não havia. Então, ele poderia ter o tempo de contribuição necessário de 35 anos, se ele começou a trabalhar muito cedo, se ele, por exemplo, começou a trabalhar com 20 anos de idade, com 55 anos ele poderia se aposentar. Tá certo? Hoje essa condição não há mais. Hoje ele tem que ter implementar o requisito da idade, que são 65 anos, e da quantidade mínima de contribuição, que para aqueles que adentraram, se inscreveram, né, na Previdência Social antes da reforma, em novembro de 2019, são 65 anos de idade e 15 de contribuição, o tempo mínimo. Para mulher 62, é isso? Isso o homem, né? O homem seria 65 de idade e 15 de contribuição. Isso para quem já era inscrito na Previdência Social antes da reforma, né? Então, 65 de idade e 15 de contribuição. Homem e 60 de idade e 15 de contribuição, mulher. Agora, pós-reforma, então, para aquele camarada que começou a trabalhar agora, que se inscreveu agora, os jovens que estão começando, ou até os que eram informais e nunca contribuíram, passaram a contribuir após a reforma. Eles já pegam um segundo momento, que é o requisito da idade com tempo de contribuição maior. Então, o homem continua 65 anos, mas com 20 anos de contribuição. E a mulher aumentou o requisito, passou para 62 anos e mantém em 15. Então, essa foi a alteração principal naquele tipo de aposentadoria que atinge a maior gama de trabalhadores, né, de segurados, que seria a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Mas tivemos alterações também, por exemplo, na aposentadoria do trabalhador rural, houve alteração em que o homem e a mulher eles têm que ter 60 anos de idade, ou melhor, para o regime antigo, era 60 anos o homem e 55 a mulher, com 15 anos de contribuição. Para o regime novo, né, pós-reforma, são 62 anos, são 60 anos o homem e 55, com mais 15 anos de contribuição exclusivamente no regime de contribuição rural, com trabalho no campo, né? Então, tivemos essa alteração para o trabalhador rural. Tivemos a alteração para a aposentadoria por especial. Essa, para mim, é a pior de todas, né? Porque a aposentadoria especial é a aposentadoria nociva ao trabalhador, ao segurado, né? Então, se chama especial, porque se exige daquele segurado que se expõe a um agente causador maléfico para a sua saúde, né, que expõe a sua saúde a um risco maior, ele tem um tempo menor de contribuição para ter direito àquele benefício. Então, como era antes, o trabalhador, você tinha, de acordo com o tipo de exposição, você tinha trabalhador que se aposentava com 15 anos de contribuição, 20 anos ou 25, sem limite de idade. Então, vamos considerar aqui aquela que é uma das piores profissões, o camarada que trabalha em mina de carvão, né? Então, o que não é incomum, né, você ter jovens trabalhando nessa área. Você pega um menino de 20 anos, por exemplo, que começou a trabalhar aos 20 anos, ele se aposentaria aos 30 anos se ele trabalhasse ininterruptamente naquela mesma atividade, aos 35 anos. Né, porque seriam 15 anos, era o período mínimo. Então, ele com 35 anos de idade se aposentaria. Aí alguns poderiam dizer, olha, mas tão jovem vai se aposentar, mas sem observar o quanto ele foi exposto e o quanto a saúde dele se tornou debilitada pelo período que ele trabalhou naquela atividade altamente nociva, né? Então você tem essa situação, você tinha essa situação do segurado de 15, 20 ou 25 anos de trabalho naquela função específica. Hoje, após a reforma, se estabeleceu o requisito também da idade, o que é um absurdo. Então você tem, para o segurado que trabalha na atividade mais nociva, que é de 15 anos,
o requisito de tempo continua o mesmo, mas ele tem que ter 55 anos de idade. Então vamos considerar... Ou seja, ele vai se expor ao carvão ali mais 20, 30 anos. Ele passa dos 25. Se a gente for pegar esse exemplo do menino que começa aos 20 anos de idade, nessa função, para ele se aposentar hoje, ele tem que ter os 15 anos mais 55, ou seja, ele vai trabalhar 30. Ele morreu, não vai se aposentar, porque é a atividade mais difícil. Então, assim, essa é absurda. E você veja que ela aumentou, estabeleceu 55, 58 e 60 anos, ou seja, 15 anos tem que trabalhar, tem que se aposentar aos 55 anos, quem trabalha 20 anos na atividade nociva vai para 58, e quem trabalha 25 com 60 anos. Essa, para mim, foi a pior, foi o que houve de pior nessa reforma, porque ela atinge aquele trabalhador que se expõe à atividade nociva, e aí existe uma série delas. Por exemplo, o trabalhador que trabalha que opera a máquina de raio-x, por exemplo, né, que trabalha exposto a agente radioativo. Nossa. Então, quer dizer, essas pessoas, né, que trabalham em uma gama enorme de atividades, exposto a uma série de produtos que são nocivas à saúde, o tempo de exposição, ou ele vai procurar uma outra atividade, né? Ou ele vai ficar ali e não vai se aposentar, porque o risco dele morrer antes, você imagina. O trabalhador que trabalha exposto ao agente radioativo. A radiação, nossa. Então isso é um absurdo. E é uma atividade técnica, por exemplo. Você tem o radiologista, o médico radiologista e tem o técnico de raio-x, quer dizer. São profissões técnicas, absolutamente técnicas, né? O técnico raio-x, ele faz um curso específico para aquilo. O médico radiologista se especializou naquela atividade. E você pensar que ou o cara larga após o implemento do tempo e vai procurar a especialização na outra área, ou ele vai seguir com um risco muito grande de ter uma doença séria que vai levá-lo à morte certamente antes de ter direito ao benefício. Receber o benefício. E como a coisa é ruim, mas ela sempre pode ficar pior, ainda nesse aspecto, tem o seguinte: o trabalhador dessa área, então, não é incomum que ele comece uma atividade exposta a um agente nocivo, e lá pelas tantas ele sai daquele ramo e vai para uma atividade em que não há exposição, né? Então, quando ele vai se aposentar, ele poderia, né, até antes da reforma, utilizar aquele período em atividade especial e fazer a conversão para atividade comum, ou seja, com acréscimo de 40%. A reforma acabou com isso. Então, hoje, quem contribui como trabalhador de atividade nociva, né, no regime especial, e ele não conseguir se aposentar pelo regime especial, esse período de contribuição no regime, através do regime especial, não conta com acréscimo para o regime comum. Vai contar a mesma coisa. Então, ou seja, é penalizado mesmo, né? Não tem para onde fugir. Exato. E você veja mais uma. Para concluir também essa que foi outra, assim, de uma aberração absurda dessa reforma. A pensão por morte. Você imagina, você trabalha, o segurado trabalha a vida inteira, tem uma renda de R$5.000. Então, ele sempre contribuiu pelo máximo para a Previdência Social, e ele se aposentou, ou ele até não se aposentou, mas ele tinha expectativa ou estava recebendo pelo máximo, porque ele conseguiu contribuir pelo máximo. E a vida financeira da família dele, digo, pelo menos ele e a esposa, está organizada com aquela renda de R$5.000 mensais. Pois bem, ele morreu de uma hora para outra, a esposa dele vai dar a entrada no benefício e não recebe mais 100% do valor do benefício que ele estaria deixando. Então, antes da aposentadoria, se ele recebia
R$ 5.000 de aposentadoria. Ao falecer, a esposa receberia R$ 5.000 de pensão por morte, né? 100%. Hoje não. Após a reforma, esse benefício foi reduzido para 50%, com a adição de 10% para cada beneficiário que ele deixou. Portanto, se ele deixou mulher e um filho, o valor será de 70%. Quando aquele filho atingir os 21 anos, os 10% não fica para a esposa, como ficava antes. Não, perde o direito e a esposa vai receber só 60%. Então, você imagina, Cláudia, você, partindo do princípio que a Previdência Social ela é um seguro, você se organiza, você contribui para ter o retorno daquele seguro no valor máximo possível. Você, infelizmente, morre antes de ter direito a usufruir aquele benefício de aposentadoria por tanto tempo, né? Aí você morre e a vida que você organizou com a sua esposa, olha, a gente vai ter uma renda mensal assim, a gente vai poder fazer isso, aquilo morreu por também, água abaixo. Porque foi reduzido por menos de 60%. E ele contribuiu, né? Que houve uma contribuição durante anos, foi feito e de repente muda tudo, acabou. Isso foi assim, de uma maldade, de uma crueldade, sabe? Porque é um absurdo. E também, Rômulo, também não se pode mais acumular, ainda tem a questão do acúmulo, que também foi modificado isso, não se pode acumular. Essa foi uma questão que, graças a Deus, não passou. Porque no debate, eles estavam dizendo que era o seguinte: a pensionista, se ela fosse aposentada, a ideia, a proposta era, não poderia acumular a aposentadoria que ela tem, que ela trabalhou, né? Direito dela, né? Exato, porque ela contribuiu. Ela não poderia acumular com a pensão por morte que o marido viesse a falecer. Então, isso era um ponto da proposta que, graças a Deus, não passou. Esse absurdo aí não passou. Mas houve essa limitação. Existe, quer dizer, a impossibilidade de acumulação, ela já existia, mas em outras situações. Por exemplo, aquela pessoa que ela está aposentada, ela recebe aposentadoria, não se discute, aí ela era casada, o marido faleceu e ela estava recebendo pensão por morte. Aí ela casou novamente, o segundo marido veio a falecer também. Então, o que a legislação já impedia era a acumulação da mesma aposentadoria, considerando o mesmo tipo de benefício, assim, o mesmo agente instituidor, né? A pensão por morte em razão da morte do marido ou companheiro. Então, ela teria que escolher. Ela poderia, por exemplo, receber uma pensão por morte pela morte de um filho. Isso ela poderia acumular. O filho morreu e ela era dependente do filho e ela passou a receber a pensão por morte. Mais adiante, o marido morreu, ela poderia receber a pensão por morte do marido. Então, isso era possível. Agora, a pensão por morte de dois cônjuges, né, ou ex-cônjuge falecido, ela não poderia acumular. Então, isso já estava. Isso, embora seja discutível, a legislação já tratava desse assunto e já impedia. Mas o que eles queriam era piorar, impedir que ela recebesse a aposentadoria dela, impedisse a percepção da aposentadoria com a pensão por morte. Graças a Deus, isso aí não... E aí não, seria demais, né? Ô, Rômulo, e essa questão da lentidão dos benefícios, da concessão dos benefícios, como é que está isso? Continua? Olha, também... Outros pedidos também, né? Outras solicitações... Também por esse excesso de pedidos em 2019, né, desde que começou a tratar dessa reforma da Previdência, todo mundo procurou os postos da Previdência Social, então a quantidade de pedidos de benefício é muito grande. Somado a isso, então você já tinha uma Previdência Social ineficiente, né? Você já tinha uma Previdência Social ineficiente. Somado à redução do número de quadros de trabalhadores por força da discussão da Previdência Social. E agora, somado à pandemia, isso foi o caos total para os segurados.
Por quê? Os benefícios durante a Previdência Social ficou com seus postos fechados de março até novembro do ano passado, alguns abriram um pouquinho antes, mas assim, de março a novembro a grande maioria dos postos ficaram fechados. Houve com uma quantidade mínima de servidores para fazer análise. Eles até implantaram o INSS digital, quer dizer, no sentido de dar, fazer com que os benefícios fossem analisados com uma maior rapidez, porque transformou tudo em forma digital, mas isso não adiantou, porque não adianta você transformar em digital e não ter quem faça análise. O governo chegou até a cogitar a hipótese de pegar os militares e colocar os militares para fazer análise, porque a quantidade de benefícios represados era muito grande, passava de 1 milhão, e o governo cogitou. Então, a verdade é que temos ainda hoje, nós estávamos aí com um tempo médio de 1 ano e meio para a liberação. Reduziu um pouco, mas ainda está muito alto. Eu sei que, assim, pelos clientes, a gente fica acompanhando, analisando, e assim, o tempo está muito alto. Agora não tem tempo, tem coisa de 15 dias, até por conta dessa demora, foi ajuizada uma ação civil pública e o INSS fechou um acordo lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal mediou um acordo em que o INSS reconheceu o tempo de demora e estabeleceu um prazo de 90 dias a partir de agora. Entendeu? Um prazo mínimo de 90 dias para análise do benefício. Mas também salientou ali que, em casos especiais, esse prazo poderia ser desrespeitado. Eu, sinceramente, pelo que vejo, pelo que conheço do dia a dia, considero que esse acordo será descumprido, porque a Previdência Social não irá, de maneira alguma, atender o prazo que ela mesma convencionou através do acordo. Entendeu? Então, é lamentável o segurado hoje, em todas as áreas, né, em todos os tipos de benefício, ele tem, por exemplo, os benefícios por incapacidade, né, de auxílio-doença e pensão por invalidez. Nós tivemos aí uma quantidade enorme de benefícios represados, porque como as escolas estavam fechadas, os peritos não estavam fazendo atendimento. Aí a Previdência começou a estabelecer, aí, durante o período da pandemia no ano passado, que os segurados dessem entrada nos benefícios de forma online, pelo sistema, e juntassem os documentos médicos, e eles estavam deferindo pelo menos o valor de um salário mínimo, né? Com a perspectiva de que, com a reabertura, aqueles segurados pudessem ser examinados e aí constatar a efetiva incapacidade. Para aqueles que tivessem direito a um valor maior, a diferença seria paga. Isso vem acontecendo, mas o que se tem é o seguinte: a quantidade de gente que não recebeu, porque não conseguia inserir a documentação, porque não tinha sistema de informática, porque não tem computador, porque não tem scanner, porque é uma quantidade muito grande. Você tem idosos, né? Você tem pessoas que não têm internet, que não têm acesso, não tem acesso à internet, não tem isso aí. Resultado, situações que é o seguinte: o camarada que ficou doente lá no início da pandemia, de repente uma doença mais grave, ele com sorte só voltou a receber, ou só começou a receber no final de 2020, início de 2021, porque antes disso, se ele não tinha condições de fazer o requerimento para pelo menos receber um salário mínimo, ele ficou todo esse período. E olha, eu vou te dizer, Cláudia, não foram poucos. Não foram poucos, eu fui procurado por uma quantidade enorme de segurados nessa situação, e uma situação muito triste, né? Porque gente me dizia: Rômulo, eu não tenho o que comer, eu não tenho condições de trabalhar, eu estou doente e eu não tenho o que comer, eu não tenho mais, eu estou recebendo cesta básica, porque eu não tenho renda, eu não posso trabalhar porque estou doente e não posso para a Previdência Social, para eles me examinarem, constatarem minha produção de doença, porque os postos estão fechados por causa da pandemia. Então, realmente... E não tem uma solução, não tem como... A solução que eles deram era essa solução de para quem podia,
né, da entrada no benefício através do sistema, né, do meu INSS, juntando os documentos. Eu até fiz isso para alguns segurados, os clientes que não tinham computador, que não tinham scanner, que não tinha como fazer, e até que tinham dificuldade, né, pessoas com grau de instrução mais baixo, que tinham dificuldade de separar dos documentos e ver. Eu até auxiliei alguns dessas pessoas, vários clientes nessa situação, para garantir a eles pelo menos o pagamento do salário mínimo. Mas fato é que muitos nada receberam, né? Só começaram a receber agora. Caramba, é muito complicado. Agora, Rômulo, e quem já tem uma ação ajuizada, trabalhista, né, ela consegue revisar o benefício? Quer dizer, a gente não consegue dar entrada, você consegue uma revisão? Como é que está isso? É possível? A pergunta ela é relevante, porque muitos segurados não sabem disso, sabe, Cláudio? Eu, hoje mesmo, atendi um cliente lá no escritório que encerrou uma ação trabalhista, ele já está aposentado, e eu já orientei a fazer o pedido de revisão, que ele desconhecia. O que acontece? Vamos dizer que o trabalhador ele vai à Justiça do Trabalho pedir verbas de natureza salarial. Então, ele vai pedir hora extra, ele vai pedir adicional noturno, ele vai pedir adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, enfim, verbas que possuem natureza salarial, aquelas que não são indenizatórias. Essas verbas, elas compõem o salário de contribuição do INSS. Então, vamos dizer, ele trabalhou em determinada empresa, recebia um salário de R$1.000. Se a empresa pagasse a ele o adicional de periculosidade, as horas extras e o adicional noturno que ele fazia, o salário dele iria para R$2.500. Então, mas ele não recebia esses valores. Nesse meio tempo, ele deu entrada na aposentadoria. Então, a aposentadoria ela foi calculada considerando aquele salário de R$1.000. Na justiça, ele conseguiu o reconhecimento ao direito aos R$2.500. Portanto, aqueles R$1.500 que foram a mais, que foram reconhecidos pela justiça, que deveriam compor o cálculo do benefício dele de aposentadoria, e que não compôs, ele agora pode pedir a revisão, levando, né, toda a prova da área trabalhista, do processo trabalhista, para que o juiz federal possa, então, rever. Na verdade, ele faz primeiro pedido administrativo, que o INSS não reconhece, o INSS já indefere, e isso, lamentavelmente, tem que chegar à justiça, a gente não consegue resolver no âmbito administrativo, mas então ele vai à justiça, e na justiça ele consegue fazer com que aqueles valores que ele teve o direito reconhecido na Justiça do Trabalho integrem o salário e contribuição dele e o benefício seja revisado para considerar aquele salário e contribuição maior. Entendeu? Com isso, o benefício de aposentadoria dele terá um acréscimo certamente. Entendeu? Então, isso é importante porque muitos segurados fazem ação ou até fizeram ação há um tempo atrás, há 10 anos atrás, aquelas contribuições geradas por aquele processo que ele já até esqueceu, elas devem ser utilizadas para a revisão, para o cálculo do benefício. Né? Como não há uma comunicação, não há informação entre a Justiça do Trabalho e a Previdência Social, uma comunicação efetiva, muito embora a Previdência Social receba os valores cabíveis a ela na ação trabalhista, não há uma comunicação para que a base de informações do segurado seja modificada. Ou seja, ele ganhou esse processo. O salário dele no período de 2001 a 2008 aumentou de 1.000 para 2.500. Essas informações não chegam à base de dados dele da Previdência Social. A Previdência Social desconhece. Entendeu? E aí ela, quando concede benefício, ela calcula considerando o que tem lá. Não o que deveria ter, que é oriundo daquela condenação na Justiça do Trabalho. Entendeu? Naquele reconhecimento da Justiça do Trabalho. Então, os segurados que desconhecem, fato é que muitos deles têm direito
a revisão. Dá um pouquinho de trabalho, demora um pouquinho, mas efetivamente tem direito. Tem esse direito. E revisão para a vida toda? O que é? O que é essa revisão para a vida toda? Essa revisão para a vida toda, isso é um tema que levou muito tempo para ser decidido pelo Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, resolveu essa questão de forma definitiva. O que é? Desde 1994, né, uma alteração implementada lá pelo Fernando Henrique Cardoso, as contribuições, os cálculos da Previdência Social, os benefícios são calculados com as contribuições vertidas de 1994 para cá. Tá certo? Os que são anteriores a 94 são desprezados. Então, era 80% das melhores contribuições de 94 para cá. Atualmente, isso, após a reforma, foi modificado, agora observam 100% das contribuições. Mas era 80% das melhores. E o que acontece? Por exemplo, a gente vai lembrar aqui que na década de 90, quando o Collor assumiu, o Collor privatizou uma série de empresas, muitos trabalhadores foram demitidos, né? As empresas públicas. E, por exemplo, esse pessoal tinha um salário muito alto, contribuíam pelo máximo, pelo teto da Previdência Social. Não é assim. Eu, por exemplo, conheci muitos deles que, após a demissão, ou conseguiram um emprego com salário menor, ou até partiram para a informalidade. Era a época que tinha muitas vans, surgiram as vans fazendo lotada, e o pessoal parou de contribuir e foi virar motorista de van. Eu conheci vários empregados da Vale do Rio Doce, da CSN e de outras tantas que foram privatizadas lá atrás. Então, de lá para cá, eles passaram a fazer contribuição por valores menores, ou em cima de um salário mínimo, ou com um salário um pouco maior, mas que não aquele do teto. Então, o que aconteceu? Ele hoje que se aposentou e o benefício foi calculado considerando essas contribuições menores. Ele desconsiderou aquelas contribuições anteriores quando ele tinha um emprego e contribuía pelo teto, com um salário maior. A revisão pela vida toda, o que ela visa? Ela retroagir a 94 e buscar todas essas contribuições anteriores. Entendeu? O cálculo observa também aquelas contribuições. Isso faz com que, fará com que o benefício desse segurado tenha um aumento, né? Porque se lá ele contribuía pelo máximo e aquilo foi desconsiderado, se ele ali contribuiu 15, 20 anos pelo máximo, trazendo isso para o benefício dele atual, certamente ele vai ter direito a esse benefício. Então, ela é uma revisão boa, mas para os segurados que têm essa condição. Então, assim, ela não vai atingir toda a gama de segurados da Previdência, porque a grande maioria tem um benefício menor, né? Mais de 80% dos segurados têm um benefício em torno de R$ 1.300, R$ 1.400, né? Porque contribui com aquele mínimo, né? Contribui com, né? Exato. Até pelo a grande maioria o valor é mais baixo. Mas existe esse pessoal, né, esses segurados que tiveram essas contribuições que foram desconsideradas. A orientação que nós damos é que eles procurem um advogado especialista em direito previdenciário, porque o advogado fará, com o auxílio de um contador, a análise para ver se ele tem direito ou não. Né? Porque senão fica aquela, vamos entrar na justiça, não. Tem que fazer uma análise. É o que vale a pena, né? Qual é o direito mesmo, né? Para ver se tem direito ou não. Mas é importante que as pessoas fiquem atentas, sobretudo porque tem a questão da prescrição, entendeu? Daqui a pouco eles não terão, podem não ter direito a fazer essa revisão. É bom que se procure... Isso, procurar o especialista para poder falar sobre o assunto. Exatamente. Ô, Romulo, olha, o tempo já vai passando, né? Daqui a pouco a gente já está indo para o fim da live. Caramba, tem tanto assunto para a gente falar, a gente não vai dar conta. Tem perguntas chegando aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta que é pertinente ao nosso atual momento da pandemia, né? Que a gente está ainda, quer dizer, passou-se um ano e as pessoas perderam o benefício do auxílio, tá esse vai, não vai retomar, mas muita gente ficou agora totalmente sem renda novamente, e mesmo aqueles que tinham benefício, muitas vezes do auxílio, né, não conseguiram pagar o INSS.
E aí? Quer dizer, sabe-se que acho que com 12 meses você até perde, né, os direitos, perde os auxílios, tem uma perda enorme de benefícios. Queria que você falasse um pouquinho, porque muita gente deve estar passando por isso nesse momento, né? Deve estar te procurando, inclusive, para se informar em relação a isso. Tem muita gente nessa situação, sabe, Cláudia? Esse final de semana até foi objeto de matéria num grande jornal aí que é concorrente, eu não vou aqui fazer exposição desse jornal, mas o fato é... Deixa para lá. Deixa para lá, mas o fato é que é uma situação realmente que precisa ser observada. Eu penso até que deveria ser observada pelo governo e pelos congressistas. Vamos imaginar, o país já vivia uma crise, já vem de uma crise muito grande desde 2015, né? E ela vem se agravando com a diminuição dos postos de trabalho, né? Já desde 2015. Então, e agora a pandemia foi quase que o golpe de misericórdia, né? Quantidade enorme de estabelecimentos fechados. Aqui, por exemplo, aqui no centro do Rio de Janeiro parece um deserto, né? Nossa! Aqui a Rua da Carioca já estava, né? Já vinha num processo... né? É uma tristeza. Já vinha num processo de fechamento de muitas lojas, e agora com a pandemia... Exato. Né? Uma tristeza de tudo. Então, quer dizer, essa situação econômica que já era grave, com a pandemia, ela só piorou. E o que acontece? Vamos aqui trazer um exemplo para esses segurados. Os segurados, após o término da relação de emprego, então, o trabalhador foi demitido, ele tem, em regra, um período que a gente chama período de graça. Ele, por 12 meses, ele continua segurado da Previdência Social, mesmo que ele não faça nenhuma contribuição. Então, ele foi demitido em janeiro de 2019, até janeiro de 2020, ele é segurado da Previdência Social por 12 meses, caso ele não tenha... caso ele tenha menos que 10 anos de contribuição ininterrupta. Se ele tiver mais de 10 anos de contribuição ininterrupta e comprovar a condição de desemprego, ele vai para 24 meses. Tá? Mas vamos considerar aí que hoje o trabalhador ficar no mesmo emprego por 10 anos é muito difícil, né? A grande maioria não consegue esse prêmio. Então, o camarada trabalhou 2 anos, 3 anos e foi dispensado por exemplo, em janeiro de 2019. Em janeiro de 2020, ele completou 12 meses e deixou de ser segurado da Previdência Social, porque ficou 12 meses sem contribuir. A partir daquele momento, ele perde a cobertura da Previdência Social. Isso quer dizer o quê? Se ele sofrer um acidente, quebrar uma perna, tiver algum tipo de acidente, ou mesmo se ele ficar doente, ele não tem direito aos benefícios da Previdência Social. Então, aquele trabalhador, que esse exemplo que eu dei, desde janeiro do ano passado, ele está descoberto. Então, se ele, por exemplo, pegou a Covid, foi um daqueles casos que ficou 2 meses internado, ele não teve direito ao auxílio-doença. Agora, benefício por incapacidade, entendeu? Então, isso, ao meu ver, deveria ser tratado pelo governo. Em que sentido? Em estender esse período de graça, né? Para mais 12 meses ou para mais 24 meses, porque você tem 2 fatores. Você tem a crise econômica, que ela já existia antes da pandemia, você tem a pandemia aumentando a crise econômica. Então, se já era difícil antes dele arrumar um emprego, diante da crise, agora é muito mais difícil. Dependendo do ramo, então, ele não vai conseguir nada. Se ele quiser trabalhar em restaurante, esquece. Restaurantes, vários fecharam. Né? Vários fechando, né? Sim. Quantidade. Então, se for um trabalhador desse ramo, ele vai ter uma dificuldade enorme. Ramo de festas, porque essas casas de festa não estão funcionando, boate, enfim, uma gama enorme de atividades econômicas, elas ficaram ou paralisadas ou diminuídas com essa pandemia. De maneira que o trabalhador tem uma dificuldade. E hoje ele está desempregado, ele está sem renda, alguns receberam o auxílio emergencial,
alguns já se inscreveram no Bolsa Família e tiveram um incremento por conta do auxílio emergencial, mas se ele ficar doente, ele não tem direito à aposentadoria, ao benefício de incapacidade, ao antigo que se chamava auxílio-doença. Então, isso é uma medida que o governo federal deveria pensar, ou você deixar de exigir o requisito da carência e também aumentar o período de graça para esses segurados, porque não é incomum as pessoas ficarem doentes e até com doenças outras que não seja Covid, né? Tem situações que as pessoas tiveram a Covid e ficaram com algum tipo de sequela que ainda impede de trabalhar. Sim. E tem doenças outras que são incapacitantes, né? Então, o camarada já não tem posto de trabalho. E se tivesse, ele não teria condições de buscar porque está doente. E não tem renda nenhuma. Não tem renda nenhuma. Então, o governo deveria também pensar nesses segurados, porque são segurados hoje que, lamentavelmente, estão descobertos. E sem nenhum tipo de auxílio, porque você vê que o auxílio emergencial ele perdurou ali por 6, 8 meses. Agora o governo está cogitando em retornar por mais 2, 3 meses. E depois, como é que o camarada vai? Né? Se ele estiver doente, quando acabar esses 3 meses, como é que ele vai fazer depois? Então, realmente, partindo da premissa que a Previdência Social é uma seguradora, que você contribui para aquele seguro, você precisa fazer com que aquele seguro, nesse momento mais difícil para a sociedade brasileira, que aquele seguro efetivamente te proteja, né? É complicado, é como um plano de saúde. Muitas vezes você paga um plano de saúde caro e na hora que precisa de um exame mais rebuscado ou de um tratamento mais específico, ele não dá direito. Como assim, né? Agora, existe algum paliativo? Quer dizer, o governo ainda não botou uma solução, não estendeu esse prazo de graça. Eu li alguma coisa, não sei se é pertinente, você está aí para esclarecer um pouquinho com a gente. É possível pagar, por exemplo, eu sabendo disso, né, o segurado sabendo dessa questão dos 12 meses, se ele consegue, num esforço, enfim, com a colaboração de alguém, de alguma maneira, pagar o benefício um mês, alguma coisa assim, consegue estender um pouquinho antes dos 12 meses? Sim, sim. Por exemplo, então, para esse exemplo que eu dei, se a partir de janeiro do ano passado ele começou a contribuir, seja como contribuinte individual, seja como contribuinte... Na verdade, como contribuinte individual, ele começou a fazer aquela contribuição mensalmente de 20% sobre o salário mínimo, inscrito lá na Previdência e tudo mais, ele vai estar coberto. Ele só consegue manter. Entendeu? Ele não perde a qualidade dele de segurado da Previdência Social. Ele só perde a qualidade de segurado se ele, ultrapassado aqueles 12 meses pós-dispensa, ele deixar de contribuir. Então, o ideal é que ele imediatamente, se ele puder contribuir após o recebimento do seguro-desemprego, ótimo, né? Ele já começa a contribuir após o seguro-desemprego. Mas se ele não puder, que ele o faça no 13º mês após a dispensa. Para quê? Para ele não perder a qualidade de segurado. Porque se ele perde a qualidade, e o grande problema é isso, é ele perder a qualidade de segurado. Se ele perder a qualidade de segurado, ele deixa de ter a cobertura da Previdência Social. Então, para aqueles que podem, é ótimo, que contribuam. A minha preocupação maior é com aqueles que não podem, né? Sim. Definitivamente não podem. Mas para aqueles que podem, até porque a gente sabe também que nessa pandemia os dons das pessoas, eles afloraram, né? Então, surgiram aí uma série de novos cozinheiros, né? E outras atividades. Então, para aquele camarada, aquele segurado, aquela pessoa que conseguiu com essa nova... plano B, né? Foi o plano B, e aí chega lá no 8º mês, ele, olha, vou começar aqui para não perder, né? Começa a contribuir. Eu vi um tempo atrás uma entrevista de uma moradora até lá do Recreio, que no meio da pandemia ela começou a fazer farofa e vender farofa. E a farofa dela é um sucesso lá no Recreio.
a ponto dela conseguir uma entrevista numa rede de televisão e tal. Então, quer dizer, as pessoas também foram se reinventando. Então, é importante, já que você começou a ter a renda fora do trabalho, da atividade formal, que você comece a contribuir para estar protegido. Porque se fica doente, não pode fazer a farofa. Se não faz a farofa, deixa de ter renda, não é? Então, você, aí entra o seguro, aí entra a Previdência Social para vir com garantir a tua renda, ainda que seja uma renda mínima, nesse período de doença. Entendeu? Então, é importante que faça a contribuição. Perfeito. Rômulo, a gente está aqui estourando já o tempo. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma pergunta rapidinha para encerrar. Gente, essa live vai ficar gravada. O Rômulo já vai se comprometendo aqui de voltar, porque não falta dúvida, não falta gente mandando aqui, querendo saber algumas informações aí, porque o assunto é vasto, né? Você já arruma um tempinho na sua agenda para a gente remarcar uma outra live, tá bom? Para a gente responder bastante pergunta e ver aí o que está acontecendo no momento, né, a direção que está tomando todo esse sistema aí. Mas eu vou fazer uma perguntinha rapidinho para a gente acabar. Gente, depois, olha essa live aí, caminha, tá bom? Confere tudinho aí que o Dr. Rômulo está falando para a gente. Olha, aqui o Cássio Lima, dei entrada em minha aposentadoria por termos de contribuição, considerando os 2 períodos em que recebi o seguro-desemprego como período contributivo, porém o INSS não os considerou. Está correto? Ele pergunta, o Cássio, de Nova Iguaçu. Valeu, Cássio, obrigada pela pergunta. Então, vamos lá, só para ver se eu entendi. Ele estava em benefício. Ele deu entrada na aposentadoria por tempo de contribuição. Considerando 2 períodos em que recebeu o seguro-desemprego como período contributivo. Mas o INSS não considerou os 2 períodos que recebeu o seguro-desemprego. Está correto? Precisa ver o seguinte, as contribuições, o período que você está afastado pela Previdência em gozo de auxílio-doença ou até de aposentadoria por invalidez, elas contam para a aposentadoria desde que você, no intervalo entre um e outro benefício, você contribua. Então, vamos dizer, para o trabalhador empregado, ele quebrou a perna no acidente doméstico, ficou afastado por 1 ano. 1 ano depois voltou a trabalhar, começou a trabalhar, trabalhou 3 meses e quebrou outra perna. Estou trazendo um exemplo de um cliente meu. Aí, exemplo real. 3 meses depois, ele quebrou outra perna e ficou mais um tanto de tempo afastado. Esses 2 períodos de afastamento, eles vão contar como tempo de contribuição para a aposentadoria, tá? Como carência também. Eles contam. Por quê? Porque no intervalo ele voltou a contribuir. Porém, se nós estivermos falando de um trabalhador que foi demitido, logo após foi demitido, ou então de um outro, vamos fazer de um contribuinte individual, o camarada que tem uma pipoquinha, uma barraquinha de pipoca, tá? Ele vinha contribuindo, se acidentou, terminou, pós-acidente ele voltou a trabalhar, mas deixou de contribuir. E logo adiante ficou de novo, entrou no auxílio-doença novamente. Quando essa situação acontece e que ele deixa de contribuir nesse intervalo, esses períodos eles não contam para o benefício, entendeu? A não ser que esses períodos sejam decorrentes de benefício de natureza acidentária. Quer dizer, o primeiro acidente foi um acidente de trabalho e o segundo foi uma doença originada do trabalho, ou acidente de trabalho também. Sendo nessas hipóteses, independente de ter contribuição ou não, elas contarão. Mas sendo benefícios de natureza comum, nesse intervalo tem que ter contribuição, porque senão eles não contam. Então, o entendimento está na legislação e o INSS aplica essa regra. Então, lamentavelmente, o Carlos aí não vai ter... não vai poder ter o benefício desse período. Não vai ter. Tá certo. Rômulo, doutor Rômulo, advogado, olha, muito bom tê-lo aqui, esclarecendo dúvidas, falando sobre direito previdenciário, direito trabalhista.
A gente fica agora aqui, né, numa expectativa de uma próxima live para responder mais perguntas. É uma honra, um parceiro aqui do nosso jornal DR1, a doutora Ana está aí na live acompanhando, todo mundo aqui curtindo, sabendo essas informações relevantes. Te agradeço a participação mais uma vez, a colaboração com o jornal, e portas abertas aí para esclarecer mais dúvidas, voltar, tá bom? Eu que agradeço o convite, Cláudia. Estou à disposição sempre que me convocarem. O jornal me convocando, a doutora Ana Cristina me convocando, estarei aqui com a maior satisfação, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade e para os nossos leitores e para aqueles que estão nos assistindo. Eu deixo aí um grande abraço e votos de muita saúde e que todos se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. Isso aí, tá certo. Essa live fica gravada. Quem tiver dúvidas, quiser também indicar para alguém, acompanhar também as notícias no nosso site.